Amém, queridos? Boa noite mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo de mal a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que por de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Pai querido e Pai amado, essa é uma porção da Tua palavra, Senhor. Nessa noite nós vamos ler várias porções da Tua palavra, Pai. E a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia, Senhor, mas que ela cumpre aquilo para que ela apraz, ó Deus. A Tua palavra diz que a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. A Tua palavra diz que a Tua palavra é a verdade que nos liberta, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, Pai, essa Tua verdade, Pai, que é a verdade absoluta, encontre espaço, encontre lugar em nossos corações, Pai, e que sejamos tocados, assim, ó Deus, como esta mulher, Pai, tocou em Ti, nas Tuas vestes, e saiu virtudes do Senhor e a vida dela foi transformada, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nesta noite, possamos Te tocar pela fé, Senhor, e as Tuas virtudes, Senhor, derramadas sobre nós, Senhor, nos libertando, nos transformando, nos iluminando, Pai, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, amém? Esse texto ele é muito conhecido, creio que todo mundo aqui já o ouviu alguma vez na sua vida. E essa mulher aqui, queridos, ela procurou Jesus. Ela tinha vários motivos para ela ficar acomodada na situação que ela estava. Ela estava enferma há 12 anos. Há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Nós que somos mulheres sabemos o que é isso. Vocês imaginam 12 anos consecutivos, como se estivesse com um período menstrual? 12 anos consecutivos. Queridos, naquela época ainda não tinha uma medicina, evoluída. Então, com certeza aquela mulher, se a gente for trazer para os nossos dias de hoje, com certeza, geralmente quando uma mulher tem uma hemorragia que não cessa, geralmente o que ela está? Qual é o problema? Câncer, mioma, um câncer uterino, um câncer de ovário. Mas aquela mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. A Bíblia diz aqui que tudo que ela tinha, ela já tinha gastado. Ela já tinha ido a muitos médicos, a Bíblia é bem clara, no versículo 26, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha.
Aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha para ser curada e ela não conseguiu ser curada. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus, você imagine uma pessoa, como ela se encontrava, fraca, deveria estar anêmica, fraca, e uma pessoa que tem anemia, ela sente muito cansaço, muita fraqueza, não tem força para nada. Mas ela ouviu falar de Jesus. Amém. Ela ouviu falar de Jesus e ela fez o quê? E ela foi atrás, se arrastando, creio eu, imagino eu, se arrastando, se apoiando aqui, se apoiando ali. Mas ela tinha uma determinação. Ela creu dentro dela que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela declarou aqui, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Ela acreditava nisso, ela tinha fé. E ela estava procurando a pessoa certa, ela estava depositando a sua fé na pessoa certa, que é Jesus. E ela queria mudança, queridos. E por ela querer uma mudança na sua vida, no seu corpo, ela tomou uma atitude em direção em quem poderia mudar a sua vida, em direção em quem ela ouviu falar que tinha solução, em direção a quem poderia de verdade salvá-la, curá-la, libertá-la, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, com Deus não há mágica. Com Deus não há mágica. O que há no reino de Deus é o poder do Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. E ele só age em quem deixa ele agir. Ele só age, ele só opera em quem quer receber o agir dele, o toque dele. E aquela mulher queria. E ela foi, e ela venceu todos os desafios. Ela venceu todas as desculpas. Ela podia dizer: não, eu estou doente. Eu não vou atrás de Jesus. Eu estou muito fraca. Eu vou ficar aqui sentada. Se ele passar perto de mim, eu toco nele. Não. Ela foi se arrastando. Ela foi atrás das multidões e tinha uma multidão na frente dela. Vocês imaginem uma pessoa doente, fraca, enfrentar uma multidão, entrar no meio de uma multidão, tendo o risco de ser ainda pisoteada. Pisoteada. Mas ela mirou em Jesus. Ela creu em Jesus. Ela creu naquilo que ela ouviu de Jesus. E ela não deixou que as circunstâncias e as desculpas a afastasse de Jesus, a impedisse de sentir o toque, de tocar no Senhor. E, queridos, no reino de Deus há a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, vai colher. Tudo que o homem plantar, vai colher. Precisamos querer, queridos, verdadeiramente uma mudança. E essa mudança que nós queremos, muitas das vezes queremos mudança à nossa volta, mas essa mudança muitas das vezes precisa começar em nós. Em nós e através de nós. Queridos, ou você muda ou nada vai mudar. Ou a gente muda ou nada vai mudar. Deus, ele é todo poderoso, sim. Todo poderoso. Ele pode todas as coisas. Eu costumo sempre dizer que Deus tem o poder e o homem tem o querer. Que quando junta o poder de Deus com o querer do homem, não há inferno, não há potestade, não há nada que nos segure, porque maior é o Senhor. Amém. Maior é o Senhor. Deus pode me mudar, Deus pode te mudar. Mas se a gente não quiser mudar de verdade, nada acontece. Vamos viver uma vida, um entra e sai, e nada vai acontecer. Deus pode mudar, mas Jesus é educado.
Ele só transforma quem quer mudar, quem quer ser transformado. Lá em Apocalipse 3:20, o que diz lá? Um texto também bem conhecido, que diz que Jesus está onde? Está à porta. Está à porta, está batendo. Se quer dizer que ele está batendo, é porque ele está do lado de fora. E aqui Jesus não está falando para os ímpios, para o mundão, não. Jesus está falando para a sua igreja, para as pessoas que confessam o seu nome, que chamam ele pelo seu nome. Apocalipse 3:20 diz assim: e eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Então, para haver mudança, nós precisamos abrir a porta. Nós precisamos abrir a porta. O nosso maior desafio, queridos, somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E o perigo, muitas das vezes, que acontece da gente vir à igreja, da gente vir aqui, de repente, 3 vezes por semana, ouvir a palavra e não mudar. Sabe qual é o perigo? É a gente acabar duvidando da palavra de Deus. É da gente achar que a palavra não liberta mais como libertava. Que a palavra não age mais no tempo em que agia na Bíblia Sagrada, como a Bíblia fala. Queridos, a igreja não é bem sucedida quando está cheia. A igreja não é bem sucedida quando há grandes arrecadações de ofertas. Uma igreja bem sucedida é quando as pessoas que entram por aquelas portas saiam melhores do que entraram. E eu repito novamente, para isso acontecer, precisamos de 2 coisas, de 2 passos. Primeiro, a palavra de Deus tem que ser pregada na íntegra, a verdade de Gênesis e Apocalipse, na simplicidade do Evangelho. E segundo, os ouvintes precisam querer mudar. Os ouvintes precisam querer mudar. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Nós precisamos mudar para que haja crescimento, para que haja amadurecimento. Temos que entender de uma vez por todas, queridos, para haver mudança, você precisa mudar. Nós precisamos mudar. E o que muitas vezes acontece? Várias pessoas estão no mesmo culto. Várias pessoas, né? A gente se reúne, estamos no mesmo culto. O culto é uma bênção, Deus falando, Deus ministrando a sua palavra. E algumas pessoas entram e saem da mesma maneira. Como somente elas tivessem ouvido mais um pouco de uma informação. Mais um culto, mais uma pregação. Mas quando aquelas pessoas querem mudar, querem mudança, elas saem daqui impactadas pela palavra. Elas saem daqui diferentes do que elas entraram. Sabe por quê? Porque elas estavam abertas à palavra. Elas estavam abertas para serem mudadas por essa palavra. E Deus trabalha em quem quer. Deus opera em quem quer. Quantas as vezes aqui você escuta o pastor Sandro falando: irmãos, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia todo dia. A Bíblia é o pão da vida, é o alimento da nossa alma. E você lê? E você quer transformação? Se é a palavra que liberta, se é a palavra que lava, se é a palavra que limpa, queridos. Em João, Evangelho de João, no capítulo 9, fala também de um outro homem que teve um encontro com Jesus. Esse homem aqui, outro homem também que padecia há muito tempo. Há muito tempo ele padecia. Evangelho de João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto há dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que ele era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. E ele mesmo dizia: sou eu. Sou eu. Queridos, como fica alguém que teve um encontro com Jesus, o Cristo? Aquele que pode transformar pelo poder do Evangelho. Ela muda. Há uma transformação. Há uma mudança. E as pessoas que estão à nossa volta irão notar que houve uma mudança. Quando nós somos transformados pelo Evangelho, quando nós deixamos o Evangelho, que é o poder de Deus, poder de Deus para todo aquele que nele crê, quando nós deixamos esse Evangelho entrar em nós e ser manifestado em nós, nós vamos mudar, queridos. Vai haver uma mudança de dentro para fora. De dentro para fora. E com isso vai refletir na nossa conduta, no nosso linguajar, no nosso comportamento. Quando a gente coloca o Evangelho em nossa vida, queridos, as pessoas vão notar. Quando essa mudança acontece, a gente vai mudar. E quando a gente escolhe mudar, quando essa mudança, esse desejo de mudar vem independente dos outros. Eu vou mudar porque o pastor está falando, eu vou mudar porque a minha esposa, eu vou mudar. Não, eu vou mudar para que meu marido mude. Eu vou mudar para que o meu filho mude. Não. É mudar porque você compreendeu. Você compreendeu que se nós estamos em Cristo, tem que haver mudança. Que quem está em Cristo é uma nova criatura. Tudo novo se fez. É um novo pensar, é um novo sentir. É uma luta diária. Mas quando nós estamos no Senhor, permanecemos nele, ele nos fortalece, ele nos capacita. É mudar porque compreendeu que a mudança não depende das circunstâncias, mas é uma necessidade, queridos. Se a gente diz que é de Jesus, se a gente diz que é um cristão, a gente tem que mudar. Porque se a gente diz que é de Jesus, queridos, e não há uma mudança, infelizmente, poderão nos chamar de hipócritas. Hipócritas quer dizer o quê? Ator, atriz, aqueles que estão encenando algo. E o Senhor Jesus não nos chamou para encenar. O Senhor Jesus nos chamou para transformar a nossa vida. Para que, como aquela mulher que foi tocada, que tocou em Jesus, foi transformada, foi curada. Esse cego aqui também, que teve um encontro com Jesus, que Jesus tocou nele, e ele obedeceu a palavra de Jesus, e ele foi transformado. E as pessoas viram, queridos, viram. As pessoas reconheceram, notaram, será que é ele? Você imagina, o cara cego a vida toda, e ele volta enxergando. Você imagina que os vizinhos, as pessoas em volta. E quando, queridos, e nós temos que mudar pelo que Deus está fazendo em nós, e porque reconhecemos que precisamos de mudança. Quando isso acontece,
as coisas em volta de nós começam a ser transformadas. Às vezes as circunstâncias, como eu falei hoje de manhã, às vezes as circunstâncias não vai mudar. De repente você está um problema financeiro. Aí você ora, pede a Deus e você está com seu coração naquilo, angustiado, agoniada. Como que eu vou pagar? Como que eu vou fazer? De repente você está aqui agora pensando nisso. E a palavra está ficando na beira do caminho. E o maligno está vindo e está roubando essa palavra do seu coração. E de repente, Jesus não vai, de repente, fazer um milagre da sua conta tá cheia. Nem de ninguém bater na sua porta. Toma aqui essa quantia. Ele pode fazer? Pode, porque Ele é Deus. Mas de repente o que Ele quer trabalhar é em mim e você. E a gente deixar de ser ansioso, da gente aprender a confiar mais. E às vezes as coisas começam a ser transformadas. Quando Jesus chega, querido, chega a luz, chega o perdão, chega a salvação, chega o poder de Deus. Quando Jesus chega, a história começa a mudar. Você era perdido e Jesus salva. Era oprimido e Jesus liberta. Era mentiroso e não mente mais. E assim por diante. E as pessoas começam a notar. As pessoas começam a notar como aconteceu com esse cego aqui que foi curado. Jesus tocou nele. Ele obedeceu a palavra de Jesus. E a vida dele mudou. E as pessoas começaram a notar. Esse homem era cego e foi curado. E às vezes hoje a gente pode estar cego. Uma cegueira espiritual. Cego pela ansiedade, pelas coisas da vida. E não está deixando a gente ver, olhar para o Senhor, do autor e consumador da nossa fé. Jesus quer nos curar hoje, querida, nossa cegueira espiritual. Um dia eu fui cega também, do olho mesmo natural. Já fui cega. Jesus me curou. Para a glória dele. Que assim ele permitiu. E em 1994 eu também tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com Jesus em 1994. Tive o maior e melhor encontro da minha vida. Eu já temia Deus. Mas era distante. Longe. Eu vivia uma religião, praticava uma religião. E quando eu encontrei a graça de Deus através de Jesus Cristo, Ele me achou. E eu vi que Ele era vivo, que Ele era poderoso, que Ele era real, que Ele era acessível, em nome de Jesus. Mas, queridos, essa foi a minha primeira experiência. Mas quando foi em 2015, anos depois de estar entrando e saindo do templo, de ter tido sim algumas experiências com Deus, mas em 2015, que eu tive a maior experiência da minha vida. Depois de uma grande perda, através de um grande sofrimento, Jesus me fez nascer de novo. Eu nasci de novo. Eu achava que tinha tido uma grande conversão, mas na verdade eu tinha saído de uma religião para outra. Mas foi em 2015 que eu tive um encontro real com Jesus. Que Jesus começou a mudar na minha vida, de dentro para fora. Que Ele foi me mostrando em mim o que eu precisava mudar, o que eu precisava confessar, o que eu precisava renunciar, que eu precisava colocá-lo em primeiro lugar. Foi ali que eu nasci de novo, através do sofrimento. Pensei que fosse enlouquecer. Pensei que eu fosse chutar o balde, que eu fosse abandonar Jesus. Mas Jesus teve misericórdia de mim. Jesus teve misericórdia de mim. Pessoas oraram por mim. E Jesus mudou a minha vida. Foi triste, como até hoje é muito triste. Quando nós louvamos esse louvor aqui, foi na época que eu passei por esse vale. Eu perdi minha sobrinha subitamente com 24 anos. Ela era como uma filha para mim.
E do nada, morreu. Ela se preparando para o almoço de festa do marido no dia seguinte. E partiu para o Senhor. E foi um baque muito grande. E foi um momento de muito questionamento, mas também foi um momento de transformação. Mesmo em meio à dor, Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Jesus faz milagre, queridos. E o maior milagre é a salvação da nossa alma. Se Jesus chegar na nossa vida e a gente abrir o nosso coração, Ele vai libertar, Ele vai transformar, Ele vai dar paz. Ele vai dar paz. Ele vai dar paz. A nossa caminhada com Jesus, queridos, as pessoas que estão em nossa volta, em algum momento, ela tem que olhar para nós e dizer: você está diferente. Você está diferente. O que está acontecendo? Você mudou. Você mudou. Você era antipático. Agora você está educado, cumprimenta as pessoas. Você era mão de vaca, mesquinho. Você agora é generoso. Você era mentirosa. Agora você... Nunca peguei mais você em uma mentira. Você era oprimida. E agora você vive alegre. Você já passou por essa experiência? Alguém já falou para você que você está mudado? Porque quando Jesus está na nossa vida, as pessoas têm que notar o que Jesus tem feito em nossas vidas. E essa mudança, e de repente você vai falar assim: eu vou me achegar a Deus, eu vou me voltar para Jesus, eu vou buscar mais a Jesus e tudo, vou mudar inteiramente. Não. A mudança é gradativa. A mudança é crescente. Conforme a gente vai mergulhando na palavra de Deus, conforme a gente vai mergulhando na oração, Deus vai nos limpando, Deus vai nos transformando. Em nome de Jesus. Não devemos desistir da mudança da nossa vida, porque a mudança é aos poucos. Uns, às vezes, é mais rápido um pouquinho, porque se voltam mais um pouquinho. Nós que estamos com Jesus, queridos, quem é pai tem que ser um pai melhor, segundo a palavra de Deus. Ele não vai ser um pai segundo o que ele aprendeu a ser pai com o seu avô, com o seu pai. Claro, as coisas boas a gente até absorve, mas a nossa direção para ser um pai é segundo a palavra de Deus. Para ser um marido, não é o exemplo que você teve do seu pai como marido. De repente foi um homem grosso, bronco para sua mãe, e você vai fazer a filha dos outros sofrer também? E você diz ser de Jesus? Quem tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, quem quer mudança, vai mudar, vai ser um marido melhor, vai ser uma mãe melhor, vai ser um filho obediente. Alguém que encontra Jesus tem que melhorar, tem que mudar. Se você diz que é de Jesus e você é um funcionário, você tem que ser um funcionário eficiente. Você tem que fazer a sua parte. Se você se diz ser um patrão e você é de Jesus, você tem que ser um patrão justo com os seus funcionários. Alguém comprometido com o reino e com o rei do reino, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Queridos, e ninguém merece. Não é por merecimento. Eu não mereço nada, você não merece nada. É tudo pela graça de Deus. É pela graça de Jesus, é pelos méritos do Filho de Deus. Não é pelos nossos méritos. É pelos méritos de Jesus, é graça. Graça é um presente de Deus. Não é porque somos bonzinhos, não. Ninguém é bom, bom só é Deus. E o pouquinho dessa bondade que às vezes reflete em nós, vem de Deus. É Deus que coloca. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Lucas 8, nós vamos ver outra pessoa
que teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada. O pastor Sandro até já pregou. Vira e mexe, eu sempre ouço essa mensagem. Eu gosto muito, fala muito comigo. Lucas 8, do versículo 26, fala do endemoniado gadareno. E navegaram para a terra dos gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, ou seja, andava nu, nem habitava em qualquer casa, mas no cemitério, nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Deus Altíssimo? Peço que não me tormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, ou seja, ele estava possesso por uma legião de demônios, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. E andava ali, passando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entre eles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e logo afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, ficaram espantados. Pô, o cara endemoniado, nu, doido, morar no cemitério. De repente eles acham o cara vestido, lúcido, sentado aos pés de Jesus, ouvindo Jesus. E os que tinham visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. Todo mundo estava assistindo como foi a libertação dele. E outros que contaram como foi a libertação dele. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor, e entrando ali no barco voltou. Ó povinho ruim, ó racinha ruim. Jesus fez um milagre. O cara vivia nos sepulcros, oprimido, perdeu o convívio da família, perdeu o convívio da sociedade, e a galera ali mandando Jesus voltar, ir embora. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe para Jesus, pediu a Jesus que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse homem, ele foi de endemoniado a um evangelista. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi de endemoniado, ele foi liberto e se tornou um evangelista. Jesus mandou para ele voltar para casa. Por que será que Jesus mandou ele voltar para casa? Porque como essa família deve ter sofrido vendo esse homem nessa situação. Como a esposa, de repente sua mãe, seus irmãos, como a sua família deve ter sofrido. Então, queridos, a gente tira como exemplo que as primeiras pessoas que têm que ver a transformação que Jesus está fazendo em nós são os da nossa casa. Somos da nossa casa. A nossa casa tem que viver o reino de Deus. Nós temos que nos unir para buscar a face do Senhor juntos, na nossa casa. Em nome de Jesus. E ele aqui diz o quê? E diz mais o que aqui? Eu pulei de um lugar para outro. Saiu.
diz que Jesus mandou ele voltar para casa e ele ia pelo meio do caminho, apregoando e louvando e contando quão grandes coisas o Senhor fez por ele. Amém. Nós temos falado o que Jesus tem feito por nós. Nós falamos que somos de Jesus, que somos transformados, que temos a verdade. E o que nós temos feito com essa verdade? Nós temos pregado essa verdade, nós temos vivido essa verdade, nós temos anunciado esta verdade. Aleluia! Quando a gente se encontra com Jesus, queridos, tem que ter mudança, mas Ele só pode mudar quem quer. Não adianta culpar a igreja. A igreja é fria, a igreja não tem poder. Lembra o que a gente ouviu no início? Que a primeira coisa para haver mudança, a igreja tem que pregar a verdade, o evangelho puro de Jesus. Você tem ouvido aqui nesse lugar o evangelho puro de Jesus? Então você já tem um passo. E o segundo, quem está ouvindo? Você já reparou que geralmente o Espírito Santo fala o quê? Quem tem ouvidos, ouça. Escutar é mole. Agora ouvir é obedecer, é tomar uma atitude, é querer mudança. Não adianta culpar a igreja, não adianta culpar a família, não adianta culpar o seu funcionário, não adianta culpar a sua professora, os seus alunos, não adianta culpar o seu patrão, o seu marido. Ou você muda, ou nada vai mudar. Ou você muda, ou você deixa Jesus te mudar, ou nada vai mudar. Aí você pergunta, será que Jesus quer me mudar? Quer? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no Salmo 51, o salmista diz assim, queridos, no versículo 17, parte B: a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Se eu e você, se nós nos achegarmos a Deus, reconhecendo que precisamos mudar, que precisamos de mudança, que precisamos que algo novo da parte de Deus aconteça dentro de nós, com um coração quebrantado e contrito, não dando desculpas, não se auto-justificando com justiça própria, mas se justificando em Jesus, o Filho de Deus, com um coração quebrantado e contrito, Deus não irá desprezar, Deus vai agir, Deus vai mudar em nome de Jesus. E eu te convido, se você quer mudar, se você reconhece que você quer mudança, que você quer ter um coração transformado, que você quer, como essa mulher, como esses homens cegos, que foram tocados por Jesus, e os vizinhos, a família toda, olhou para eles e falou, você está diferente. Se você quer isso, eu te convido você nessa noite a dar um passo de fé. Convido você a vir aqui no altar do Senhor, em nome de Jesus, e falar, Senhor, eu preciso de mudança. Eu reconheço, Senhor Deus, eu reconheço que eu preciso mudar, Senhor. Eu reconheço que sem Ti nada sou, que sem Ti nada posso, Jesus. Mas como eu ouvi a Tua palavra, como aquela mulher ouviu falar do Senhor, e ela te tocou, Senhor, eu também quero te tocar nesta noite. Eu também quero ser tocada nesta noite, Pai. E eu quero, Senhor, te pedir, meu Deus, que o Senhor venha tocar na minha vida. Pai, eu reconheço que eu preciso de mudança, Senhor. Senhor, eu preciso mudar. Diga para Ele em nome de Jesus, Senhor, eu preciso de mudança.
Jesus, eu ouvi falar que o Senhor muda. Senhor, o Senhor mudou a vida desta mulher enferma há 12 anos. O Senhor mudou a vida desse cego de nascença. O Senhor mudou a vida daquele endemoniado. Fez dele o evangelista. E Tu és o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Diga para ele, em nome de Jesus, confessa para ele que você precisa dele. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nesse nome que está acima de todo nome, Pai. A Tua palavra que nós acabamos de ler agora, Senhor, ela é a verdade, Deus. E ela diz que um coração quebrantado e contrito, Pai, o Senhor não despreza, Deus. O Senhor não rejeita, Pai. Senhor, eu venho te pedir, Pai, que o Senhor venha, Pai, com o Teu Espírito Santo, sondar cada coração nesta noite, Pai. Que o Senhor venha achar no meio de nós aqui corações quebrantados e contritos. Que aqueles que verdadeiramente desejam por uma mudança, desejam ser transformados, aqueles que desejam, Senhor, que outras pessoas vejam neles, Senhor, a Tua presença, a Tua luz, o Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, por nós mesmos não podemos nada. Nós não podemos nos mudar, Senhor, mas o Senhor tem todo o poder, Jesus. E nós reconhecemos isto nesta noite. Nós reconhecemos isso, Jesus. Jesus, Tu és o único que pode nos mudar. Então, Jesus, toca em nós, Jesus. Toca em nós, Filho de Deus. Toca em nós, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Manifesta as Tuas virtudes, Senhor. Manifesta as Tuas virtudes, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Venha derramar o Teu poder sobre a Tua igreja. Venha revestir, Senhor, cada um de nós com o Teu poder, porque a Tua palavra diz que só seremos Tuas testemunhas, revestidos com o Teu poder. Então, Pai, derrama, Senhor, derrama o Teu poder, Senhor, sobre aqueles que estão crendo nesta noite, sobre aqueles que reconhecem que precisa de mudança, sobre aqueles que reconhecem que Tu és o único que tudo pode fazer, Senhor. E pela fé, Senhor, em nome de Jesus, nós já Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos, Senhor, que para a glória do Seu nome, nós vamos ser bem-sucedidos, porque as pessoas verão a Tua presença em nós, Senhor, e o Teu nome será glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Aviva-nos, Senhor, e que nós possamos, por onde a gente passar, ó Deus, contar das Tuas maravilhas, contar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.